Olá, meu nome é Ryan Gilbert, estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica para o Congresso UFBA. O título do projeto é Avaliação da Bioacessibilidade Lipídica, Proteica e de Compostos Fenólicos em Chocolates Intensos. Minha orientadora é a professora doutora Carolina Oliveira e minha tutora é a mestra Aurora Andrade. Bom, o chocolate ele é um produto de consumo e prestígio mundial, derivado do cacau, do Theobroma cacau. Os chocolates eles possuem um grande aporte de polifenóis ou compostos fenólicos e estudos relacionam a ingestão destes compostos com propriedades antioxidante, cardioprotetora e anti-inflamatória. O processo de beneficiamento do cacau para a produção dos chocolates envolve uma série de transformações físico-químicas e microbiológicas nas amêndoas. E as etapas de fermentação e secagem elas podem ser responsáveis por perdas de um teor de compostos fenólicos do cacau, devido à formação de precursores de aroma e sabor, que a gente vai falar mais pra frente, que são a formação de taninos. O objetivo desse trabalho acabou sofrendo alteração. Nós faremos a bioacessibilidade, só que os reagentes utilizados na bioacessibilidade, os reagentes enzimáticos, eles acabaram atrasando. Então nós não conseguimos otimizar essa análise, então alteramos o objetivo do trabalho, que agora passa a ser avaliar os parâmetros de qualidade das amêndoas de cacau obtidas com tempos de fermentação distintos e sua influência no perfil de textura e conteúdo fenólico dos chocolates produzidos. Bom, os materiais e métodos, começando com as nossas amostras, são amêndoas do cacau, amêndoas fermentadas por 48 horas e 144 horas. As amêndoas fermentadas por 48 horas são chamadas aqui nesse trabalho de amêndoas subfermentadas. Então o objetivo da gente é analisar como o processo de fermentação acaba afetando diversos parâmetros, tanto nas amêndoas quanto nos chocolates. E em relação aos chocolates que a gente está utilizando para esse trabalho, nós separamos 3 variedades de cacau e para cada uma dessas variedades nós produzimos um chocolate com nibs inteiramente de amêndoas subfermentadas, outro com nibs inteiramente de amêndoas fermentadas e outro com 50% de nibs de amêndoas subfermentadas e 50% de nibs de amêndoas fermentadas. Bom, para as amêndoas do cacau, nós fizemos as análises de umidade através de balanço infravermelho e medimos a fração do alimento que é composto por água. Já para a acidez total titulável, nós fizemos uma titulação com hidróxido de sódio e medimos a fração do alimento que é representada por compostos ácidos. E por último, a última análise feita com as amêndoas do cacau foi o pH, que utilizamos o pHmetro, que mede a concentração de íons H+, no alimento. Já para o chocolate, nós fizemos análise espectrofotométrica com reação de Fluan-Silcator para a medição do teor de compostos fenólicos totais, que foram expressos por miligramas de apicatequina por ml. E a textura, nós analisamos 3 parâmetros, dureza, fraturabilidade e mastigabilidade, e utilizamos o equipamento texturômetro para fazer essas análises. Agora para os resultados da discussão, começando com os resultados apresentados para as amêndoas do cacau. O perfil de acidez das amêndoas fermentadas estão expressos nessa tabela, separados por variedade. Primeiro, para cada variedade está o valor da acidez para a amêndoa subfermentada e em seguida para a amêndoa fermentada. Nós criamos um novo parâmetro de observação desses valores, que é a variação da acidez após o processo de fermentação, ou seja, a diferença da acidez da amêndoa subfermentada para a amêndoa fermentada da mesma variedade. E a gente, a partir desse parâmetro, a gente consegue avaliar que as variedades Escabina e Pará apresentaram um aumento da acidez esperada na fase de fermentação das amêndoas pela produção do ácido lático e ácido acético pelas bactérias que colonizam ali o coxo na hora da fermentação. Já o pH, nós fizemos essa mesma análise de variação após o processo de fermentação e a variação foi menor do que a da acidez para todas as variedades, porque a escala de pH é uma escala restrita, que vai de 0 a 14, então as variações realmente têm que ficar dentro dessa escala, e é esperada realmente a diminuição do pH quando há o aumento da acidez, como apresentado pela variedade Scabina. E por último, o perfil de umidade das amêndoas fermentadas diminuiu em todas as variedades, ou seja, o processo de fermentação acaba reduzindo a umidade dessas amêndoas. E esse resultado ele pode estar associado à liquefação da polpa que envolve essas sementes, que é escoada após o processo de finalização da fermentação. Ou seja, durante a fermentação,
as sementes de cacau, elas são envoltas pela polpa do cacau, que com o passar da fermentação vai se transformando em mel de cacau e vai sendo escoando para o fundo do coxo. Então, se a gente pegar uma amêndoa que é subfermentada, ela ainda vai ter um pouco daquela polpa envolvendo ela e acaba aumentando o teor de umidade dessa amêndoa. Já para os chocolates, nós fizemos a concentração dos compostos fenólicos, também avaliamos a diferença entre o chocolate produzido inteiramente com amêndoas subfermentadas e o chocolate produzido inteiramente com amêndoas fermentadas, e para isso as três variedades demonstraram uma redução nos compostos fenólicos com o passar da fermentação. Isso também é esperado, porque durante a fermentação os polifenóis eles são convertidos em taninos, que são moléculas de maior peso molecular, que são precursores de aroma e sabor em chocolates. Bom, já as análises de textura, nós separamos cada parâmetro, dureza, fraturabilidade e mastigabilidade, e que estão expressos nesses gráficos, onde cada cor representa uma variedade, em vermelho forasteiro, em verde escavina e em amarelo pará, e a cor vai ficando mais forte quanto mais nibs de amêndoas fermentadas vai aumentando nesse chocolate. Então, primeiro a cor mais clara nós temos o chocolate inteiramente com amêndoa subfermentada, em seguida um blend e em seguida o chocolate produzido inteiramente com nibs de amêndoas fermentadas. E em relação à dureza, para cada uma das três variedades, a dureza foi menor para os chocolates produzidos com blend de nibs. Já em relação à fraturabilidade, também foi menor para os chocolates produzidos com blend de nibs, e para as variedades escavina e pará, as amostras subfermentadas apresentaram maior fraturabilidade quando comparadas às amostras fermentadas. E por último, a mastigabilidade foi o parâmetro que mais variou entre as amostras, e para as três variedades a mastigabilidade foi maior para as amostras produzidas com blend de nibs, ou seja, as amostrinhas do meio de cada variedade, quando comparadas com as produzidas integralmente com os nibs subfermentados. Além disso, para as variedades forasteira e escavina, houve um aumento gradual, certinho, da mastigabilidade com o aporte de nibs de amêndoas fermentadas. E o que é que a gente consegue concluir? Bom, os resultados eles mostram como a variação no processo de fermentação das amêndoas de cacau contribui para uma diferenciação de aspectos de qualidade no chocolate. Então, estudos com análise sensorial para o desenvolvimento de novos produtos promovem uma oportunidade de fomentar e dar continuidade nesse projeto. Além disso, a bioacessibilidade dos chocolates será realizada para o conhecimento da biodisponibilidade dos compostos bioativos em sistemas biológicos. Queria deixar aqui meus agradecimentos, tanto ao LAPESCA, a equipe do LAPESCA, a estrutura do LAPESCA, a UFBA como um todo e a instituição de fomento CNPq pela concessão da bolsa. Aqui estão minhas referências e muito obrigado por terem assistido.